Olá, queridos, olá, queridas, alunos do nono ano, Ricardinho Matemática na área, exatamente para mais uma aula aí com vocês. Desta vez é uma continuidade sobre Teorema de Tales de Mileto, exatamente. A gente falou no primeiro momento de aula sobre ele, a vida histórica, o que ele pensou sobre o seu teorema. E nesta aula a gente vai fazer as contas, os cálculos que ele pensou a respeito desse teorema. Teorema de Tales será o tema da aula de hoje, exatamente. Fica ligadinho aí, anota tudo, porque vai ser preciso aí para ter aí um bom rendimento na aula de hoje. Bom, não esquece que eu quero você tudo organizadinho aí, com um ambiente de estudo, caderno, caneta, lápis, anota tudo, porque, Ricardinho, quer que você esteja bem fera. Até calculadora, se for preciso, ó, compasso e transferidor, o que você tiver aí de ambiente de estudo, se isola aí num ambiente para estudar agora e anota tudo direitinho. Exatamente. Não esquece que nossa aula é passada em veículo de TV, no canal 22 TV Nova Nordeste. Temos aí pelo celular, no aplicativo Educa Recife. E temos também a assistir, ó, pelo computador. Pode acessar lá o YouTube e você assistir a nossa aula, o YouTube do Educa Recife. Olha só, a chance. Tu não tem o aplicativo ainda não? Eu não acredito. Tu vai baixar esse aplicativo, exatamente. Vai baixar o aplicativo Educa Recife. Olha aí, ó, apareceu o QR Code agora aqui, ó. Esse QR Code você vai colocar a câmera do teu celular e vai baixar o aplicativo aí para você conseguir conversar com o Ricardinho numa boa. Olha que massa. E vai tirar as dúvidas, vai perguntar tudo direitinho aí para Ricardinho. Bom, além de você conversar comigo, você tem uma playlist lá, um chat só para conversar com o Ricardinho e tirar as dúvidas. Não perde tempo não, que esse aplicativo é show de bola, exclusivo para os alunos aí da rede municipal do Recife. Essas aulas digitais, essa escola digital aqui que eu estou falando para você é justamente para melhorar o rendimento do estudante aí no nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Bom, a gente sabe também que o YouTube é uma plataforma maravilhosa, tá organizadíssima. Se você não tem um acesso ao aplicativo, você vai no YouTube, tá as aulas todas gravadas lá. Olha que massa, show de bola. Você pode deixar os comentários lá para Ricardinho, dizendo assim: Ricardinho, me salva, me ajuda essa questão aqui, essa dúvida. No tempo tal, se tu falasse isso, eu não entendi. Me explica isso aqui. E aí, Ricardinho vai lá e responder para você. Show de bola, não perde tempo não, tá bom? Educa Recife é o YouTube. E na aula passada, o que a gente viu? Alguém lembra? Ricardinho estava até com uma túnicazinha aqui, ó. Tales de Mileto, olha só. Exatamente. A gente agora vai passear aí pelo pensamento de Tales até chegar aos cálculos correspondentes a esse rapaz aí chamado Tales. Bom, na aula passada ele pensava muito numa pirâmide, assim, essa pirâmide, ele quer saber a altura de uma pirâmide. Não tinha como a gente descobrir a altura de uma pirâmide. Até hoje eu me pergunto como é que essas pedras estão lá fixas na altura de uma pirâmide enorme, se antigamente não tinha treina, régua, não tinha nada, cimento, não existia nada disso, e as pedras estão coladinhas uma acima do outro, formando pirâmide. Só pode ser obra divina, somente. Não tem como, não tem explicação de a gente ter uma pirâmide dessa altura e a gente saber descobrir. Só que Tales era muito curioso. E Tales pensou, como eu vou descobrir a altura dessa pirâmide? E aí ninguém conseguia medir isso, né? Aí ele pensou, no sol do meio-dia, eu vou ficar lá embaixo dele e vai ter uma sombra minha. E também no sol do meio-dia, na pirâmide, existe uma sombra. Eu vou fazer as comparações, que a gente chama hoje de proporcionalidade. A sombra da pirâmide está para a altura da pirâmide, assim como a sombra do objeto está para a altura do objeto. Olha aí, o cara pensou nisso, não tinha recurso nenhum, e ele pensou nisso. Menino, esse cara aí, show de bola. Tales de Mileto foi o nome do cara aí. E a gente falou isso na aula passada, o pensamento dele. Ele botou a altura dele está para a altura da pirâmide. Como ele sabia medir a altura dele, então, beleza. A sombra dele tem como medir também. Ricardinho, mas tu me dissesse que não tinha como medir nada. Ele pegava um pedaço de madeira e dizia, a minha altura vai até esse pedaço da madeira aqui, ó. A sombra vai até esse pedaço da madeira. Ele fazia as medições com o que ele tinha. Ele não tinha a medição dizendo assim, 2 metros e
e 20. Ele não tinha dizendo assim o valor, mas ele sabia até onde poderia ir a medição específica dele. O cara era muito inteligente. Show de bola. Mas ele pensou como calcular. Então a gente vai ver aí como é que a gente vai calcular isso aí. E aí ele fez as comparações da sombra dele com a sombra da pirâmide e a altura dele com a altura da pirâmide. A gente fez umas comparações específicas. E aí ele pensou no seguinte: retas paralelas cortadas por transversais. Ó, retas paralelas são aquelas retas que não se cruzam, não cruzam de jeito nenhum, tá bom? E cortadas por transversais é aquela que cruza as paralelas. E aí a gente chama de teorema de Tales. Ele diz que esse lado está para esse, assim como esse lado está para esse. Aí o teorema dele diz isso pra gente, tá bom? E aí ele pensou assim, ó: como é que eu vou descobrir lá na pirâmide? Ele vai dizer, ó, a altura da pirâmide completa está para o pedacinho lá, que é a altura dele pequena, assim como o lado da sombra está para o outro lado da sombra. E aí você vai pensando direitinho aí, descobrir esse tópico. É isso que ele foi pensando, né? E aí ele botou no letras, como é que eu montaria essa proporção? Eu dizer que a letra X, o espaço que está aqui, poderia ser qualquer número, está para o Y, assim como o Z está para o W. Ou também eu poderia fazer o contrário assim. O importante é fazer a lei da proporcionalidade, tá bom? Então, como é que monta? Ó, vamos lá. X, a letrinha X, está para a letrinha Y. E aí ele bota aí, ó, X está para Y, X está para Y aqui, ó. Assim como Z está para W. Aqui vai aparecer Z e aqui o W específico. Então, essa é a lei da proporcionalidade, a parte mais simples do cálculo na aula de hoje, tá bom? Que a gente vai fazer uma aprofundada hoje, a parte 2. Hoje é um pouquinho mais profundo e a gente vê que essa lei de proporcionalidade, ela vai ser montada como sendo X está para Y, assim como Z está para W. É assim que ele monta aí a proporcionalidade. Isso. E aí a gente vai fazer o que a gente chama de meios, multiplicar o X pelo W igual a multiplicação do Y pelo Z. É o chamado meio pelos extremos. Para o nosso produtor, que é rubro-negro, ele diz assim, a torcida jovem, a Toic fazendo assim, ó. Ei, olha aí, ele está aqui em amor agora, com o novo atacante dele, exatamente. Vamos embora. A gente vai desenvolvendo aqui, ó, a proporcionalidade para poder a gente ver como é que vai chegar lá. Então, X está para Y, assim como o Z está para W, ou posso inverter também, ó. Tá botando aí a possibilidade na tela de vocês que está invertendo. Pode acontecer isso aí bem direitinho. Então, Y está para X, W está para Z, e aí você vai desenvolvendo aí numa boa. Bom, mas só que isso, Ricardinho, como é que eu faço isso com números em matemática? Aí vou colocar aqui com números para você desenvolver. Veja, vai aparecer agora um pouquinho mais complexo. Veja, se eu colocar aqui X, outra lei que ele tinha, Tales, era que um lado está para o todo quer dizer a soma de X com Y. Assim como o outro lado está para o todo, que é a soma de Z aqui com W. Aqui botou isso, mas aqui é W, tá bom? Então você aqui, ó, X está para X mais Y e Z está para Z mais W em si. Então observa que tem essa parte aqui, Z mais W, aqui vai ser um Wzinho. Então ele tem essa formação, tá bom? Tales de Mileto. Além da aula passada, ele pensou nisso aqui. Se for para descobrir algo a mais, eu posso pensar que um pedacinho está para a soma dos dois, assim como um pedacinho está para a soma dos dois. O cara, show de bola, pensava drasticamente aí em tudo. Então, digamos assim, se eu tenho X, Y, Z e W, você pode comentar aí no YouTube, pode comentar no aplicativo, e aí ver quem seriam as letrinhas correspondentes aí para colocar. Se eu for botar a parte mais simples, a gente sabe que X está para Y e Z está para W. Se eu for fazer o outro teorema dele, a gente sabe que X, que é esse pedacinho, está para X mais Y, assim como Z está para Z mais W aqui, ó. A gente vai ter essas duas formações aí para poder a gente desenvolver. Então, ó, um exemplo que a gente vai perceber aí, ó. Se eu tenho aqui esse movimento aqui, até porque a gente respondeu na aula passada essa questão, ó. Eu tenho 28 está para 20. E X está para 25
e y está para 40. E como é que eu vou montar essa proporcionalidade, Ricardinho? Primeiro, você escolhe sempre uma coluna que esteja só com números. E a que está só com números aqui é 28 e 20. Então, sempre 28 e 20 vai estar presente de todo jeito. Sempre vai aparecer lá 28 e 20. Então, 28 está para 20, ó, tá vendo aqui? É a razão fixa, tá vendo? É a divisão fixa. E aí você monta x para 25, ó, e monta y para 40. E aí eu montei... Ô, Ricardinho, tu falasse que teorema de Tales é quando iguala 2, e ali tem 3. Tu faz assim, ó. Tu vai esconder esse, e aí tu vai fazer o cálculo meio pelos extremos com esse aqui. Depois, tu vai esconder o do meio e vai fazer esse com esse. E é assim que a gente vai fazer o teorema hoje na aula de Tales. Então, vamos pensar assim. 28 está para 20 e x está para 25. Como é que a gente vai desenvolver aí? Bora ver. Ó, 28 está para 20 e x está para 25. E eu vou esquecer esse aqui por enquanto. E aí vou multiplicar 20 vezes x, que vai dar 20x. E vou multiplicar 28 por 25, tá bom? Que vai ter o valor específico. Então, lembre, vai colocar aqui esse com esse, depois esse com esse, que é o que a gente vai montar hoje. Como que seria esse cálculo, Ricardinho? Como é que a gente vai poder montar? Coloca a tela cheia aí, para os meninos lerem com a gente aqui. Ó, a crise energética tem levado as médias e grandes empresas a buscarem alternativas na geração de energia elétrica para a manutenção do maquinário. Uma alternativa encontrada por uma fábrica foi construir uma pequena hidrelétrica, aproveitando correntezas de um rio que passa por próximos às suas instalações. Observando as figuras e admitindo que as linhas retas R, S, T sejam paralelas, pode-se afirmar que, ou seja, isso é um texto que colocou aquela figura lá para poder calcular. É assim que cai nos exames, é assim que cai nas provas, ele bota um texto contextualizado com a figura para poder desenvolver. Então, ele botou o texto e botou aí mais uma figura para poder fazer a continha. Como é que a gente desenvolve? Ó, observa, tem aí a figura aqui específica, ficou aqui em mim, ó, tem uma figurazinha. E aí você observa que tem aqui um espaço, tem outro espaço. Aqui tem, daqui para cá ele diz que é 30. E aqui tem uma barreira que ele não disse a medida, não diz. E aqui tem um 2. Aqui 24 é a medida. E aqui, ó, ele não diz quanto é, mas ele diz o total, ó. Se ele diz o total, eu posso subtrair esse desse e descobrir quem é esse. Isso a gente vai usar aquele teorema lá, que eu digo que um pedacinho está para o todo, assim como um pedacinho está para o todo. E aí eu posso usar esse teorema numa boa. Pode botar a tela cheia aí para os meninos verem direitinho, ó. Então, eu vou colocar assim, 30, né? Vai ser uma medida específica, que a gente vai pensar em retas paralelas, né? 30 é um pedacinho conhecido pela gente. Deixa eu colocar aqui a parte do cálculo para a gente desenvolver. Então, bora lá pensar, ó. Isso, ó, 24 é a parte conhecida do outro lado, ó, 24 está para o todo. Quem é o todo? 56. 24 está para 56, então vou botar logo 56 aí embaixo. Ou para 30 também pode ser, gente. Se eu quiser colocar de lado, proporcional de lado, também pode botar 24 para 30. Pode, professor? Pode. E aí, o outro lado fica como? Fica o todo com todo. E quem é o todo do lado de cá? 56, ó. 56 é um lado, ó. E o outro, Ricardinho, como fica? Lembra que na barreira está desconhecido, não tem nada ali, ó. Quando não tem nada, você pode chamar de uma letra. Então, vai ser 30 mais o pedacinho da barreira mais o 2. Então, fica 30 mais x mais 2, se a barreira for x. E aí, eu montei a proporção que é devida para poder fazer. Então, veja, vamos explicar bem direitinho para você, ó. 24 está para 30. E 56, que é o todo, está para o todo do outro lado. O todo do outro lado é 30, mais o pedacinho da barreira, que é x, mais o outro pedacinho, que é o número 2. Então, tem o 24 está para 30 e 56 está para 30 mais x mais 2. E aí, vamos fazer a continha? Ó, 24 vezes 30 mais x mais 2 é igual a 56 vezes 30. O que eu posso fazer dentro do parênteses aí é somar 30 com 2, que vai dar 32, né? Mais x. Então, fica 24, que multiplica 30 mais x mais 2, que é x mais 32, no caso, né? Igual a 56 vezes 30. Então, se eu pegar 56 vezes 30, vai dar 1.680.
O 24 está multiplicando aí no parênteses, passa para o outro lado dividindo. Eu vou passar dividindo. Aí quando eu dividir 1.680 por 24, aí vai ter uma resposta. E esse gabarito aí vai ser 70. E aí eu tenho que deixar o x sozinho. Quem é o valor de x? X é 70 menos 32. Que está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, 70 menos 32 é o valor, a distância da barreira de um pelo outro. E 70 menos 32 é quanto, Ricardinho? Isso vai dar igual a 38. Então, vê só. Acabamos de resolver um problema do dia a dia de uma barreira, ou seja, um problema de engenharia que pode ser resolvido numa boa. Então, eu preciso de 38, o espaço da barreira lá, para poder cobrir toda essa parte aqui, 38 metros, o que seja lá a unidade de medida que for usada. Então, a matemática ela é aplicada no nosso dia a dia. Está faltando isso, Ricardinho, para cobrir a barreira. Eu tenho 30 aqui, tenho 2 aqui, 24, 56. Quanto de lona eu tenho que botar nessa barreira? Quanto que eu vou pedir para medir lá? Qual é a barreira do rio? Quanto vai entrar de água ali? O que for o texto, você vai descobrir através do teorema de Tales. Tales de Mileto, ele gosta muito de desenvolver esse tipo de raciocínio aí para vocês. Então, veja que eu tenho aqui 30x mais 2 e tenho 24, 56. E a gente descobriu que aquele valor de x é 38. Então, veja, não é que difícil o Ricardinho desenvolver, mas dá para poder fazer. Tem esse exemplo e tem um anterior, deixa eu voltar aqui para vocês verem, que a gente descobriu também na moto mais simples, mais prático, que foi o outro exemplo que a gente teve. Ó, vamos analisar aqui. Ó, a gente teve outro exemplo aqui, esse aí, que ó, a gente vai descobrir que aqui é 35 e que aqui é 56, a gente também fez razões em proporção. A gente faz assim, ó, 28 está para 20 e x para 25 e y para 40. O que a gente fez? Primeiro, esses dois, multiplicou o meio pelos extremos, ó, 20 vezes x igual a 28 vezes 25, e aí o resultado deu 35. Então, quando a gente pegou x é 28 vezes 25, o resultado dividido por 20 vai dar igual a 35, que é 700 dividido por 20, que dá 35. Ou seja, se eu multiplicar aqui 28 por 25, dá 700, dividido por 20, vai dar 35. E o outro, para descobrir, ó, é 28 sobre 20 igual a y sobre 40. A gente faz 20 vezes y igual a 28 sobre 40. E aí vai dar esse gabaritozinho aqui, porque eu vou multiplicar 28 por 40 e o resultado dividir por 20, encontrar 56. Então, observem que dá para descobrir tranquilamente o teorema de Tales, ou quando o cálculo é para descobrir só um ladozinho pequenininho, ou quando quer descobrir, ó, quando tem um lado todo. Eu posso usar o teorema de Tales nas duas maneiras e aí desenvolver numa boa. Tales de Mileto, ele pensou nisso. Qual é o raciocínio que eu vou precisar ter para descobrir aquela distância, como eu não tenho recurso nenhum para fazer o cálculo? E aí ele pegava, na época, lá bastão para poder desenvolver. A gente vai ver aqui o pensamento dele, ó, nos cálculos mais avançados. Deixa eu passar aqui. Que tem um desafio que a gente vai fazer aqui para vocês, ó. Deixa eu pensar aqui no desafio. E esse desafio eu tenho um prédio, tá bom? Pensa aí vocês agora. Tem um prédio e tenho lá que eu não consigo descobrir a altura desse prédio. Não dá para chegar lá. Tem um sol lá. Esse sol me diz que vai ter uma sombra para esse prédio. E aí eu vou ter lá um lustre, um poste, que eu consigo medir a altura. Observa no desenho aí na tela. E lembre que tem um sol. Como eu tenho essas medidas, eu sei a sombra daí do prédio, eu consigo descobrir, e consigo descobrir a sombra do poste específico que está na sua tela. Observe. E aí, se a gente sabe esses valores, e eu vou dizer os valores para vocês aí, ó, eu vou dizer que a sombra do prédio é 70 metros, a sombra do poste aí vai ser igual a 14 metros, tá bom? E aí, qual é a pergunta que eu quero fazer para vocês? Qual seria a altura do prédio, sabendo que a altura do poste é 8 metros? Então, se eu tenho aqui 14, eu tenho aqui 70 e tenho aqui 8, e eu quero descobrir essa altura aqui, como é que eu vou calcular, como é que eu vou desenvolver isso? Você poderia, muito bem,
dizer que aqui é o valor de x, que eu não sei qual é a altura, não dá para descobrir assim, a olho nu, né? Ó, aqui tem 10 metros, aqui tem 20 metros, não dá para fazer, mas a gente pode dizer que é o x. X. Você no chão vai calcular as coisas. Você vai pegar lá, aqui eu tenho 70 metros, a sombra do prédio. Aqui eu tenho 14, aqui tem 8. Você vai dizer que essa altura, que é x, está para 8, assim como essa sombra, que é 70, está para essa sombra, que é 14. Então, você vai fazer a proporção e descobrir aí tranquilamente, sem precisar pegar uma escada e medir a altura do prédio. Olha como a matemática é legal. Você consegue fazer uma previsão de quanto você vai precisar para poder fazer isso tudinho. Então, digamos que eu quero pintar esse prédio todinho. Será que eu vou ter que medir isso aqui tudinho, subir com o guindaste e ver a altura disso aqui tudinho? Não precisa. Você vai ver que para descobrir essa altura, eu tenho que saber essa sombra e essa sombra, essa altura, e aqui eu vou conseguir descobrir a altura. Então, por exemplo, x está para 8, assim como 70 está para 14. É um desafio para que você venha treinar. Eu quero você bem desenvolvido e fazendo esse tipo de cálculo. Isso é um problema do dia a dia para a gente desenvolver. Eu posso usar o teorema de Tales, porque tem a formação de L, ó, de 90 graus aqui, ó, e aqui também. Ó, observa, tem duas formações aí de 90 graus. Então, você consegue desenvolver qual é a medida da altura do prédio. Qual é? Qual seria? Como seria calcular esse tipo de situação? E aí eu quero saber de vocês o gabarito. E eu quero que vocês coloquem no YouTube aí o cálculo. Cálculo não, pelo menos o gabarito final. Qual seria a altura aí do prédio, se você está fera ou não aí sobre esse assunto. Lembrando, só a dica é para dizer que esse lado está para esse lado, ou seja, x sobre 8 é igual a 70 sobre 14. É só fazer isso. Eu já até sei já de cabeça como é que vai desenvolver isso aí, mas você pode fazer aí no seu lugar, no seu espaço, pegar um lápis, caneta e rabiscar x sobre 8 igual a 70 sobre 14 e multiplicar cruzado e aí dá seu show. Eu quero ver se você vai descobrir. Sem minha ajuda, consegue desenvolver. Coloca nos comentários do YouTube e eu quero saber se você vai desenvolver numa boa, tá bom? Então, é isso. Tales de Mileto foi o tema da parte 2 da aula de hoje. A gente viu que essa aula se dividiu em duas partes. A parte teórica de quem foi Tales de Mileto e como ele pensou a respeito da altura e a semelhança entre eles, que foi no Sol, lá, né, que você viu, tem a sombra lá da pirâmide, que ele sabe que conseguia medir através de umas madeiras que ele tinha, que ele não tinha medida específica, e ele sabia a altura dele, através da madeira, e aí a sombra dele. E aí, para descobrir a altura da pirâmide, ele fez essa proporção, que nem a gente fez nesse prédio agora há pouco. Foi parecido com isso, ó. Só que aqui era uma pirâmide, aqui tem a sombra da pirâmide, aqui era ele, ao sol do meio-dia, porque é o sol mais forte, e aqui é a sombra dele. Foi nesse mesmo raciocínio que eu estou deixando para vocês colocar no comentário do YouTube e descobrir qual é a altura do prédio. Foi o pensamento de Tales. Também a gente viu na aula de hoje como descobrir quando a gente não tem um pedacinho de nada. Então a gente viu que a gente tem a figurazinha, que eu vou voltar aqui para vocês observarem, que tem a figura, que a gente, quando coloca uma figura como essa, que tem um valor a mais, essa daí, vocês observam que tem essa figurazinha para descobrir problemas como qual é a distância da barreira, qual é o tamanho desse pedacinho, quanto eu vou gastar de material para colocar ali. E aí o engenheiro ele vai calcular através do teorema de Tales. E como é que ele pensou? Ele pensou, ó, esse pedacinho está para esse pedacinho, ó, 30 está para 24, assim como isso tudo está para isso tudo. Quem é isso tudo, Ricardinho? É 30 mais x mais 2 está para 56. E aí você consegue descobrir que é 38, que a gente fez o cálculo anteriormente e desenvolveu. Então veja, Tales, ele pensou isso sem recurso nenhum, sem régua, reflete isso um pouquinho, sem régua, sem nada, no sol do meio-dia o cara pensou tudo isso. E aí a gente lembra dele até hoje, ele tem os livros, né? A gente escreve sobre ele, a filosofia, que Tales foi o primeiro filósofo matemático a pensar em algo diferente.
Então, por que não você agora vai se desenvolver um pouquinho e vai se preparar para o seu futuro, né, aluno do nono ano? Porque isso cai muito no IFPE, cai muito no ETE e o seu ensino médio é necessário demais esse tipo de conteúdo. Então, eu vou deixar de novo aqui na tela de vocês o desafio, porque esse desafio eu vou precisar saber se vocês conseguiram ou não lá no YouTube, tá bom? Tem um prédio e eu tenho lá um poste. Eu sei que a sombra do prédio equivale a 70 metros, a sombra do poste 14 metros. Eu sei que a altura do prédio, do poste, equivale a 8. E qual é a altura do prédio? Esse é o desafio que eu vou deixar para você, descobrir qual é a altura desse prédio, qual é a medida da altura desse prédio. E deixa lá nos comentários e eu vou ter o prazer de responder para você se acertou ou não, tá bom? Cheiro para vocês e até as cenas do próximo capítulo. Tchau, valeu!